Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está triste, diga ai de mim. Está tudo feliz. Oh, glória a Deus. Amém. Olha, quero trazer uma palavra. Esta semana eu meditei em Salmos, num Salmo 21. E é muito rico. Você se calhar lê rápido e não nota, mas está cheio de pepitas de ouro, de pepitas de revelação neste Salmo. E então eu pus-me a escrever sobre isso, sobre esse Salmo. Porque, e vejo, esse Salmo fala sobre o Deus que livra e traz a vitória. Reconhecimento de Davi. O Deus que livra e traz a vitória. Mas antes de nós percebermos essas coisas de Deus, temos de entender o seguinte. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. Diz que o próprio Deus da paz, Deus da quê? Deus da paz. Não é Deus que traz confusão em nossas vidas. É o Deus da paz. Vos santifica integralmente. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Integralmente. Todos nos santifiquem em tudo. Em espírito primeiro, alma e corpo. Sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, e depois também diz em Romanos 12, versículo 2, que nós não devemos andar segundo o sistema desse mundo, nos valores do sistema deste mundo, mas devemos ser transformados pela renovação das nossas mentes. Se a nossa mente não for renovada pela palavra de Deus, nós não vamos conseguir entender as coisas que o Senhor tem para nós. Vamos entender de uma forma de mente não renovada, não transformada, e muitas vezes quando Deus não faz, ou parece que Deus não faz, nós dizemos, isto não dá nada, não vale a pena. Nós temos de ter as nossas mentes renovadas para estarmos em sintonia com os nossos espíritos e com Deus, para entendermos a palavra de Deus. Então, amados, é assim, é importante que nós crentes sejamos mais fortes em nossos espíritos do que em nossas mentes, em nossos corpos. Como eu dizia na quinta-feira, a maior parte dos crentes, infelizmente, hoje em dia, andam muito fortes na mente. As coisas da mente, a maneira de pensar, a não sei quê. Zero no espírito. Porquê? Porque as mentes não estão renovadas para darmos em linha com os nossos espíritos. Porque o nosso espírito e a nossa mente juntos são maioria, ou não? Mas se é a nossa mente e o nosso corpo, o espírito é minoria. Então nós temos que dar maioria ao nosso espírito, alimentá-lo com a palavra de Deus, renovar a nossa mente para que possamos entender aquilo que Deus quer para nós. Amém? E entender os seus planos para nossas vidas, etc. Então, Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram, aqueles que têm intimidade com Ele, o adorem em espírito, não na mente, não na alma, em espírito e em verdade. É muito forte, as pessoas hoje em dia na mente, não é? Na lógica, não sei o quê, porque e tem aqueles seus limites, porque a lógica diz que há limites, porque não sei o quê, e nós causamos curto-circuito naquilo que Deus tem para nós, para as nossas vidas. Então, amados, aqui este Salmo 21, eu vejo, e aliás, nós podemos ver na vida de Davi, eu sou suspeito, eu gosto muito dos exemplos do rei Davi, da sua fidelidade a Deus, dos exemplos, claro que eu gosto muito mais dos exemplos do Senhor Jesus, né? nem pensar, nem comparar, mas no Antigo Testamento eu gosto muito de Davi e no Novo Testamento gosto muito de Paulo. Claro que acima disso tudo o Senhor, não é? E Davi é uma das maiores demonstrações, o maior exemplo de fidelidade a Deus. De sincera, verdadeira fidelidade e dependência de Deus. Amém?
que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Um homem fantástico. Davi fez os seus erros, verdade, mas foi um homem fantástico. E através dessas demonstrações, desses exemplos do rei Davi, nós podemos aprender aquilo que a palavra também nos diz, que não importa o quão difícil as dificuldades na sua vida, os problemas na sua vida, os obstáculos na sua vida, a intensidade de situações desagradáveis na sua vida, não importa. Deus é fiel para nos livrar de todos eles, porque Deus é maior que o maior problema. Mas isso você tem que entender com fé, tem que entender com a sua mente renovada e tem que ficar firme em Deus. Não, hoje vou falar assim, ioiô, né? Uma vez estou lá, aleluia, Deus, outra vez, depois estou lá em cima outra vez, depois estou lá. Não. Uma linha constante, preferência subindo sempre, cada vez mais igual a Deus. É isso que Deus tem para nós, é que nós devemos viver dessa forma. Então, deixa-me só dizer que Salmos 21, Davi escreveu num período muito conturbado da sua vida, muito difícil em sua vida, enquanto ele estava em Hebrom, a reinar sobre só apenas algumas tribos de Israel, reinava ali, e ele escreveu estes Salmos 21, antes de assumir o seu trono na sua cidade, a cidade de Davi, né? Jerusalém. Este Salmo 21 não revela apenas a confiança e dependência total de Davi para com Deus, amém? Mas mostra princípios da palavra. Se você ler esse Salmo com cuidado, você vai ver princípios da palavra que ajudaram Davi a superar os seus problemas. Alguém com problemas na vida aqui? Olha, todos nós temos dificuldades e problemas. Querem superar? Eu quero. Como? Na força da minha mente. É na palavra de Deus. É confiando em Deus. É deixando Deus agir, não à nossa maneira. Eu às vezes, ouço orações. Oh, Deus faz assim, Deus faz assado, Deus faz frito, Deus faz cozido. Não. Deus é maior. Está acima dos nossos planos, das nossas ideias. Deixe Deus fazer a maneira dele. Ele é o Senhor. Ele fez promessas preciosas. Nós vamos confiar nessas promessas. Obrigado, Senhor. Está prometido. Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém? Então, foi um momento muito difícil da vida de Davi, que ele escreveu o Salmo 21. E nós vemos que também hoje em dia muita gente, até crentes, olham para o Velho Testamento apenas como uma linda coleção de histórias lindas. Não é? De histórias lindas. No entanto, essas lindas histórias do Velho Testamento são exemplos que nos dão a conhecer como Deus lidou com homens e mulheres iguais a nós, amém? Mas que tiveram fé nele para enfrentarem circunstâncias aparentemente dificílimas ou mesmo impossíveis, e Deus os livrou, deu-lhes a vitória. Isto depende de cada um de nós, querermos essas coisas em nossas vidas ou não. Se Deus conseguiu ajudar Davi a superar, vencer batalhas contra o inimigo, então eu quero que você saiba que Deus também o pode ajudar a si a vencer as suas dificuldades. Desde que você confie nele, mas confie mesmo no Senhor. E renova a sua mente pela palavra de Deus para saber qual é a sua aceitável, boa e perfeita vontade para a sua vida. Não é? Então, Ele quer nos ajudar. Ele quer ajudar. E Deus não faz distinção de pessoas. Ele não ajudou Davi por Davi ser Davi. Ele ajudou Davi porque Davi amava o Senhor, confiava nele, confiou nele, dependeu dele, amém? E deixou que ele agisse a favor em sua vida. E Deus fez. E é isso que nós devemos fazer também. Após chegar a notícia a Davi que o rei Saul tinha morrido lá em batalha, de imediato houve um clique na mente de Davi.
que ele agora iria assumir o trono, o reinado, o reino de Israel, porque para isso tinha sido ungido já desde pequeno pelo profeta Samuel. Ele sabia que o seu tempo para reinar tinha chegado, não é? E então, ele assentou-se no trono, não conquistou logo de seguida Jerusalém, mas antes ficou 7 anos a reinar a partir de Hebrom. Para quê? Simplesmente para que o povo pudesse aprender a conhecê-lo melhor e a confiar nele. Para que o povo pudesse entender o seu coração. Então, e depois então sim, ele avançou e conquistou Jerusalém, etc. Ora, durante todos esses anos, os filisteus não pararam de ameaçar, não pararam de dificultar a sua vida, não pararam de guerrear contra ele, não pararam de querer a sua morte, de atacar Israel, amém? E Davi sempre teve oposição renhida, perigosa, não é? Constante na sua vida. E por isso quero que você entenda, é debaixo desse ambiente, dessas situações, circunstâncias, etc., que Davi tira tempo para escrever Salmo 21. Eu não sei se você e eu tiraríamos tempo para escrever Salmos, com tantos problemas assim. Mas Davi tirou e escreveu Salmo 21 durante esse período em que este Salmo 21 faz-nos refletir no entendimento que Davi tinha, na confiança que Davi tinha em Deus e não na força humana para vencer. Você crê que Deus dá força para vencer? Você atreve-se nos dias modernos de hoje, que é inteligência artificial, que é tudo da mente, que é não sei o que, mas você atreve-se a confiar nesse Deus? Se calhar, pessoas vão nos chamar atrasados, não é? Somos atrasadinhos, isto não se nos usa. Já passou de moda. Eu quero lá saber. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Eu vou ficar firme no meu Deus porque eu tenho experimentado vitórias na minha vida, tenho experimentado a sua bondade, o seu favor na minha vida. Amém? E é não agora que eu vou deixar o meu Deus. Uns vêm, vão, vêm, vai. Não. Vamos ficar firmes, constantes com o Senhor nosso Pai. Então veja que Salmo 21 foi escrito assim, nesse ambiente. Porque Salmo 21 também, os primeiros versículos, Davi menciona ali, revelando a sua atitude para com Deus, que ele se regozija na força do Senhor, que ele se regozija em quem Deus é na sua vida, amém? E ele reconhece que toda a vitória em sua vida vem de Deus. Tudo, não é? Vem do Senhor. E por isso o louvor, a adoração de Davi para Deus não é arrogante, não é tem mais nada que fazer, vamos ver se dá resultado. Não, é um ato de ação de graças, de reconhecimento por quem Deus é. E eu acredito que os crentes hoje devem ter essa atitude para com Deus, não é? Reconhecem quem é o Senhor. E então, amados, Davi atribuía todo o mérito das vitórias, dos sucessos em sua vida, ele atribui todo esse mérito à fidelidade de Deus, à pessoa de Deus. É o que nós devemos fazer. Vamos ver, então, essa atitude de Davi para com Deus. E isso continua a ser, essa atitude de Davi continua a ser os pontos fortes da vida de Davi perante o seu Deus. Veja comigo, vamos ler. São 13 versículos, Salmos 21, versículos 1 a 13. E diz assim a palavra. Olha só, o rei, ele, Davi, o rei se alegra na tua força, tua Deus, né? Na tua força, ó Senhor. Como é grande a felicidade do rei pelas vitórias que tu, Deus, lhe proporcionas. Uau! Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste as súplicas dos seus lábios. Ouviste as minhas orações, em outras palavras. Tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos. Deus deu ricas bênçãos a Davi. E em sua cabeça puseste uma coroa de ouro refinado. Versículo 4.
Ele te pediu vida, o rei te pediu vida. E tu, Deus, a concedeste vida longa e dias felizes sem fim. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória. Eu agora estou aqui, olhem para mim, eu sou o fulano de tal, grande é a sua glória. De esplendor e majestade me cobriste, Senhor. Sim, tu o constituis como grande bênção perene e o enches de alegria com a tua presença. Se havia uma coisa que alegrava Davi, era a presença de Deus. Sim, o rei confia no Senhor. Por causa da lealdade do Altíssimo, ele jamais será abalado. É tudo para a glória de Deus que ele escreve. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra atingirá todos os que te odeiam. No grande dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. O Senhor os engolirá em sua ira, o fogo os devorará. Extirparás da terra a sua geração, com a sua descendência na humanidade. Embora tramem o mal contra ti e elaborem ciladas terríveis, nada conseguirão. Pois tu os colocarás em fuga quando mirar contra eles o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e tocaremos em teu louvor. É um salmo tremendo, é um salmo muito profundo. Então, Deus, irmãos, nós sabemos, Deus deleita-se em livrar o seu povo, livrar aqueles que o amam, aqueles que confiam nele, aqueles que dependem verdadeiramente dele. Davi compreendeu que a glória de Deus se revelava na salvação do homem e na promoção de Deus sobre o povo, na bênção de Deus sobre o povo, no bem-vai na vida do povo. Deus é exaltado sobre isso. Então, o mesmo é verdadeiro hoje. Para si e para mim. Deus é glorificado quando os crentes verdadeiramente confiam nele. Não é só hoje e amanhã já está diferente, amanhã já não estamos muito confiantes. Não, confiamos, ponto. Amém? Confiamos nele. Em situações, por mais difíceis que nos possam parecer em nossas mentes, por mais impossíveis, por mais que nos pareça que não há esperança para mim nessa situação, amém? Eles confiam na sua fidelidade. E Deus fica todo feliz por essa confiança que nós lhe dedicamos. E age a nosso favor. Repetidas vezes, Davi descobriu que a promoção e o sucesso, etc., a sua boa vida, vinha do Senhor. Era o Senhor que lhe tinha dado essas coisas. Embora o esforço humano possa até, de alguma certa forma, produzir sucesso, mas esse sucesso é apenas temporário, não é duradouro. Esse sucesso vem hoje, amanhã já não há. É uma coisa que passa rápido, sucesso pela força do homem, não é? Mas o sucesso e a promoção que dura é aquela que vem do Senhor. Podemos confiar nele. Pense nisso. Davi começa aqui a abrir coisas para Deus. Davi, músico, Davi, poeta, Davi, profeta, Davi, rei, Davi, salmista, começa a escrever coisas pelo Espírito de Deus. Aquilo que está no seu coração. Ele começa a agradecer a Deus. Davi foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus, foi protegido por Deus e, em última análise, foi estabelecido por Deus. E você e eu, né? Precisamos de entender isso também, que Deus faz o mesmo em nossas vidas, mas depende de nós, não depende de Deus. Depende de nós. Deus não tem gatinhos de luxo, Deus não ama uma pessoa mais que a outra. Deus honra a fidelidade, sim, mas o amor dele é igual para todos. Amém? Então, cada passo, cada progresso, cada vitória, cada sucesso na vida de Davi, Davi reconhece que é fruto da graça divina.
assim também nós devemos reconhecê-lo. Não é porque eu fiz, porque Deus revelou-me, porque não, é a graça do Senhor, a graça de Deus. Nada conosco, tudo com Ele. Honra e glória ao seu nome. E então, amados, como bem sabemos, a vida de Davi teve as suas imperfeições, não é? E não foram poucas. E por isso, um dos aspectos que mais nos encoraja hoje, não é? Na vida de Davi, foi que Deus, apesar de tudo isso, Deus o usou e Deus ajudou, apesar dessas falhas, dessas imperfeições. Deus deu a mão. Só que Davi segurou a mão de Deus e avançou com ele nos termos dele, de Deus. Não nos termos como Davi queria, mas como ele queria. E ele avançou. Ele fez muitos erros. Um dos grandes erros que ele fez na vida dele foi em jovem, teve medo de Saul e fugiu. Não confiou em Deus. Não confiou que Deus ia proteger, mesmo lá no palácio, mesmo com as tentativas de Saul matá-lo, que Deus estava lá para protegê-lo. Não, ele fugiu. Ele fugiu com medo. Outra coisa que Deus disse para não fazer, mas ele, apesar disso ele fê-lo, foi o censo. Mandou fazer um censo para saber quantas pessoas habitavam em Israel. Deus disse que não o fizesse e ele fez o censo. E isso foi mau, não é? Davi cometeu adultério com Batseba e planeou a morte do marido de Batseba para que ele pudesse casar com Batseba. Olha aí, horrível, feio, não é? Agora, no entanto, Davi tinha aquela qualidade na sua vida que sempre o reanimava, que sempre o trazia para junto de Deus. Eu, como já tenho dito, ele era muito rápido em arrepender-se com verdade perante Deus, em reconhecer o seu erro, não apontar dedo, porque isso assim, porque aquela, porque... Não, Senhor, eu tomei as escolhas erradas, eu pensei errado, fui eu mesmo, Senhor. Eu arrependo-me. É sincero, é verdadeiro, não é? Hoje em dia a gente aponta os dedos para as pessoas, mas quando eu aponto o dedo a alguém, eu tenho 3 a apontar para trás para mim, não é? Não vale a pena. Então, amados, quando confrontado com o pecado, Davi não fugia de Deus, ele voltava-se para Deus sem querer justificar-se. Diz, sim, Deus, eu dou a mão à palmatória, fui eu mesmo, Senhor, não é? E sem culpar outros, porque eu fiz porque aqueles assim, porque disseram-me isso, porque levaram-me a isso. Não, eu fiz, amém? São meus fracassos, Deus, e por isso eu busco o teu perdão. Eu me arrependo, reconheço o meu erro e não quero tornar a cometer esses erros. Senhor, ajuda, perdoa-me. E Deus gosta de sinceridade, Deus gosta de verdade, amém? Nos seus filhos. Então, uma das razões por que as Escrituras, Davi é conhecido nas Escrituras da palavra de Deus como o homem segundo o coração de Deus. Porque ele sempre se corrigia perante Deus, pedia perdão, reconhecia os seus erros. Hoje em dia o ser humano, com as suas democracias na cabeça, com as suas coisas e ideias na cabeça, tenta sempre arranjar subterfúgios. Porque isto, porque aquilo. Vamos dar a mão palmatória, o erro foi meu. Eu disse, sim, disse. Eu fiz sim. Amém? E não vir cá com desculpas. São os meus fracassos, são sim, senhora, meus fracassos. Então nós entendemos dessa atitude de Davi, que Deus, ao perdoar Davi, ele não procura pessoas perfeitas para usar essas pessoas perfeitas, apenas as perfeitas. Deus usa pessoas fiéis, sinceras, obedientes, receptivas a Ele, apesar das suas imperfeições. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Então, porque para Deus, como Davi disse que deu-lhe uma coroa de ouro fino, antes da coroa para si e para mim, antes da vitória, antes do sucesso, antes do bem-estar, antes da bênção de Deus para nossas vidas,
Ele quer mexer com o nosso caráter. Porque se o nosso caráter não estiver preparado, vem a bênção e nós não vamos saber gerir essa bênção, vamos estragar aquilo que Deus nos dá. Assim, num ápice. Então, antes da coroa, Deus trata do caráter. Essa é uma das grandes lições de Salmos 21. O caráter. O caráter. A nossa maneira de estar com Deus de coração. Não somente da mente, do coração, do espírito. O caráter. As vitórias de Davi nas suas batalhas não se devem apenas à sua grande, habilidade militar, estratégia militar, os seus fantásticos heróis militares, mas a força de Davi para vencer dependeu de Deus. Porque ele dependeu de Deus, Deus deu a vitória. E acontece com nossas vidas também, se nós dependermos dele. Não é? O caráter de Davi, em todas essas lutas e situações, adulão e não sei, isto, aquilo, o caráter estava sendo formado. É uma coisa que Deus não forma primeiro, não, à medida que Ele vai formando, Deus vai dando, vai usando. Amém? Deus vai fazendo em nossas vidas. E nós temos que acompanhar isso. E é o que estava acontecendo com Davi, da mesma forma. Então, essa formação de caráter da parte de Deus em Davi, para Davi, era muito mais importante que o reino, o seu reino, o reino que ele tinha que reinar. Era muito importante, mais importante que o trono que tinha a se assentar, amém? Porque era mais importante Davi saber que Deus era por ele, Deus estava a operar a favor dele em sua vida, estava a transformá-lo, e então que Deus era digno de toda a confiança, de toda a entrega, de toda a fidelidade da parte de Davi, e à medida que ele ia crescendo nessa maturidade, nessa espiritualidade, ele ia sendo cada vez mais maduro, compreendendo as coisas do Senhor. E nós hoje temos que ser assim, temos que confiar em Deus. É como diz o apóstolo Pedro, as suas grandiosas e preciosíssimas promessas. Temos que confiar, é para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Então, temos que crescer no Senhor. Por exemplo, bênçãos temporárias. Bênçãos que vêm, bem-estar temporário que acontece como resultado de alguma coisa que a gente tenha feito, não é? E essas bênçãos, para serem mantidas, exigem estabilidade espiritual. Porque se não houver estabilidade espiritual, assim como a bênção vai, assim a bênção vai. Assim como ela vem, ela vai. Não é? E estamos outra vez na estaca zero. Não é isso que Deus tem para nós. E nessa estabilidade, Davi reconheceu que nem o dinheiro, nem as possessões todas que ele tinha, palácios e etc, etc, nem todas aquelas realizações terrenas que aconteceram na sua vida, essas coisas temporárias eram importantes. Para ele, o que era importante era o seu relacionamento com o Deus eterno. Se você e eu temos um tesouro, o maior tesouro em nossas vidas é termos Deus em nós. Nada mais é mais rico, é mais poderoso, é mais valioso do que ter o Senhor em nossas vidas. Uau! Eu não estou a falar de religião, porque já sabem, eu não gosto de religião. Estou a falar de religião. Nós temos que ter relacionamento com Deus, não é? E esse entendimento, digamos assim, protegeu Davi, evitando que ele colocasse a sua confiança em coisas materiais, nos seus generais, no seu ouro, no seu dinheiro. Não. Ele pôs a sua confiança, depositou a sua confiança toda em Deus e na sabedoria de Deus para a sua vida. Ele confiou em Deus. Então, a sua maior satisfação, alegria no seu coração, vinha da comunhão com Deus. E Salmo 21 enfatiza isso mesmo. E que, especialmente, a presença de Deus na vida de Davi enchia de imensa alegria e regozijo. Uau!
Vou estar com Deus, vou falar com Deus, vou estar na sua presença. Ai, que seca. Não, para Davi é uma alegria, é um prazer estar com Deus. Ele corria logo, falava com o seu Deus, abria o seu coração, louvava e adorava com verdade o Senhor seu Deus. E essa verdade também continua a ser fundamental para nós crentes hoje. Amarmos a presença de Deus, estarmos na presença, termos intimidade com Ele, termos relacionamento íntimo com Deus. Ele é paizinho, não é? Nós estarmos na sua presença, não só não, calar, ouvir o que Ele diz. Não é? Temos que praticar a presença de Deus. Há um livro do irmão Lawrence, americano. Como praticar a presença de Deus? Você fica calado, Deus fala. Se você você não vai ouvir Deus. Você fica, você espera, você abre o seu coração, você louva a Deus, você exalta o Senhor na sua vida, você fica sem pressa a sair daquele lugar. Logo passados uns minutos a sua carne começa a dizer, sai daqui, vai fazer isto, tens de fazer aquilo, tens de fazer aquilo outro. A carninha já, porque a carne não quer estar na presença de Deus, é inimizado com o Espírito, não é? Não, você fica firme. Perante o Senhor, você escuta. Deus. Você escuta o Senhor. Leva o tempo que levar. Você fica ali, Deus vai falar consigo. Então, aleluia. É importante isso. Bens materiais deste mundo não proporcionam alegria duradoura. Logo esses bens começam a ter rachas, começam a se desmoronar, começam a estragar-se. É as bênçãos de Deus que é duradouro. Amém? As bênçãos do Senhor. O sucesso deste mundo não satisfaz as necessidades mais profundas do coração humano. O que satisfaz as necessidades mais profundas do coração daquela pessoa que nasceu de novo é a presença do Senhor. É estar com Deus. Os meus estão comigo? É amar a Deus. Não de uma forma religiosa. Quando eu preciso, eu falo com Deus. Quando eu não preciso, quero lá saber. Não. É intimidade com Ele. É caminhar com Ele. É viver com Ele. E intimidade com Deus. E essa experiência e esse conhecimento da palavra levam a essa comunhão íntima. Se nós aceitarmos que a palavra de Deus renove a nossa maneira de pensar, nós deixamos de nos conformar com o sistema de pensar deste mundo, começamos a receber a maneira de pensar de Deus, da sua palavra, as coisas vão mudar. Mas depende da nossa parte, disciplina da nossa parte. Aleluia. E então, essa alegria e esse regozijo que vem com toda essa nossa entrega a Deus, são coisas duradouras, são coisas que duram. Se não para sempre mesmo. Eu digo isso para dizer o seguinte, que a resposta de Deus para o seu problema, para o meu problema, Deus já tem, antes do problema acontecer, antes do problema surgir na sua vida, na minha vida, Deus já tem a resposta, Deus já tem a solução. Olha aí, Ele sabe todas as coisas ou não? A sua presciência, Ele sabe o que vem aí ou não? Então, o Senhor já sabe dessas coisas. E esse facto fica muito bem, ou especialmente claro, no final do Salmos 21, se nós lermos com atenção. Os inimigos de Israel planearam contra Davi, buscavam matá-lo, etc, etc. Porém, antes mesmo dos planos do inimigo para atacarem Davi, já Deus conhecia esses planos que eles iam ter. E Deus já sabia como ele ia agir a favor de Davi, se Davi clamasse a ele. E então, Deus já sabia, Deus já tinha preparado a solução. E Ele tem preparado a solução para a sua vida, para a minha vida. Antes mesmo de termos esses problemas, Ele já sabe. Ele não vai invadir a nossa vida. Olha, vem aí um perigo. Não. Ele quer que a gente confie nele. Deus, o que é que eu faço nessa situação? Mas com verdade, Deus, ensina-me, Senhor. Perdoa, Pai, meus erros. Perdoa, Senhor, as minhas más atitudes, seja o que for. Senhor, agora ensina-me, Pai. Quero seguir
as tuas instruções, para que as tuas promessas possam acontecer na minha vida. E essa é outra maneira de estar com Deus. E refletir nas coisas de Deus. Porque Deus, queridos, já conhece o amanhã antes do amanhã chegar. Esse é o nosso Deus. Ele conhece os desafios, as provações, os ataques, tudo isso que vão ser lançados sobre nós, amém? Que nós vamos ter que enfrentar. Ele já conhece essas coisas todas. Antes dessas coisas se manifestarem, ele já sabe. Portanto, não se deixe limitar por aqui, pela sua mente. Ah, não estou a ver como. Ah, não vejo esperança. Ah, não vejo saída. Não sei. Confie no Senhor, seu Deus. Nada é impossível para Ele. E Ele tem uma saída para si, que você nem sequer pensou. E muitas vezes, quando Ele nos fala, Ele dá-nos a solução de por que eu não pensei nisso? Tão fácil. E a gente pensava, fazer como a gente diz, um bicho de 7 cabeças. Como é que eu vou resolver esse problema? E Deus dá 2 ou 3 palavrinhas. Tão fácil. Sabedoria de Deus. Então, não é Deus o autor de circunstâncias adversas, coisas que se levantam contra nós, mas Ele sabe que essas circunstâncias surgem em nossas vidas, vão surgir em nossas vidas, irão surgir em nossas vidas. Por isso, de antemão, Ele já preparou a nossa saída. Eu estou a falar desse Deus, irmãos. É desse Deus que nós devemos confiar. E o crente pode surpreender-se. De repente, a gente não está a contar com uma situação, e acontece, problema, surge. Não estava a contar com isso agora. Mas Deus já sabia. E se calhar, se nós não sabemos, se nós já não estamos à espera, é porque se calhar nós não falamos com Ele. Deus já sabia, não é? Desses problemas, dessas dificuldades. Porque Deus, você e eu podemos ser surpreendidos, mas Deus nunca é surpreendido. Nada nem ninguém consegue surpreender o Senhor nosso Deus. Ele sabe. E Ele quer saber se nós confiamos nele ou não. Olha só, em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Romanos 8, 28. Estamos certos, olha aí, temos a certeza de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar, não é para fazer mal, não é para castigar, não é para beneficiar. Todos os que o amam. Você ama a Deus? Alô, você ama a Deus? Então Deus age para o beneficiar e para beneficiar a mim. Amém? Dos que foram chamados conforme o seu plano, a salvação. Deus age para o nosso benefício e não contra o nosso benefício. Deus está a te ensinar aqui umas lições. Não. Desculpa-me, não. Então, a palavra aqui não está a dizer que todas as coisas são boas. Não é? Andamos com Deus, já estamos em Shangri-La, tudo corre bem. A palavra não está a dizer isso. Mas Deus está pronto para agir, para nos beneficiar, sabendo que vai haver problemas nas nossas vidas, ou não? Mas se nós ficarmos ligados a Ele, as coisas vão correr bem. Aleluia. Porque Deus é poderoso para pegar em qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer situação, mesmo que a gente não veja saída possível daquela situação, solução possível daquela situação, Deus é poderoso para transformar, segundo o seu desígnio, para nos beneficiar a nós. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Como eu disse anteriormente, Davi experimentou traição, Davi experimentou rejeição, Davi experimentou guerra, fracasso pessoal, mas Deus sempre esteve lá para transformar a situação de Davi, porque Davi, qualquer coisa, clamava a Deus. Davi, a maior alegria dele era a presença de Deus. Davi nunca fugia de Deus, Davi corria sempre para Deus, apesar dos seus erros. Hoje não me apetece orar. Hoje não me apetece ir à igreja. Davi não fazia isso. Davi vinha a correr. Eu não sei. Não. Davi vinha. Onde está a presença de Deus? Eu vou lá.
porque é uma coisa mais forte do que ele. Ele teve essa experiência, ele não quer perder essa experiência, ainda quer mais do Senhor nosso Deus. Olha só, houve uma batalha que Davi perguntou a Deus se devia subir a batalha ou não, e Deus diz, vai, sobe que te dou a vitória. Ele explicou toda a situação, nós não vamos estar a ler sobre isso, vamos só ler aqui um versículo. A batalha de Baal Perazim. E é um dos grandes exemplos das vitórias que Deus tem a favor dos seus filhos. Veja comigo aqui em 2 Samuel 5:20. 2 Samuel 5:20 diz assim. Não sei a tradução que você tem, essa tradução do King James diz assim. Em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal Perazim e ali os venceu, os filisteus, e declarou, assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho. Já viu águas torrenciais, chuva que leva tudo à frente, não é? Águas levam tudo à frente. Onde é que eu estou? Mudaste agora. Pelas minhas mãos, Yahweh derrubou as fortalezas dos meus inimigos e destruiu diante dos meus olhos. Então, o lugar daquela batalha passou a ser chamado Baal Perazim, que significa o Senhor que rompe os obstáculos. O Senhor que rompe os obstáculos. Você tem obstáculos na sua vida? Deus pode vir com um tsunami poderoso e levar tudo à frente para livrá-lo dos seus obstáculos. Esse é o Deus. Deus ama de tal maneira, Deus é capaz de o fazer. Ele abre caminho. Não vai haver nada nem ninguém que consiga resistir. Ele é o Senhor, eu gosto desse nome, que rompe os obstáculos. Na sua vida, na minha vida também. Esse é o nosso Deus. Então, Davi teve de enfrentar, como eu já disse, oposição esmagadora, ameaças terríveis, não é? Mas Deus sempre interveio a favor de Davi, porque Davi clamava a Deus. Amém? Deus o aconselhava e Deus o guiava. E Deus agia a favor dele. Problemas que pareciam impossíveis de serem solucionados, parece que já não há mais esperança, estou feito, estou frito, não sei mais como é que vai ser. E sabe uma coisa? E Deus demonstrava o seu poder como um tsunami, águas avassaladoras que abrem o caminho, tiram os obstáculos para fora da vida de Davi, para que Davi pudesse continuar a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Bendito seja o nome do Senhor. Semelhantemente, nós crentes, frequentemente nós passamos por situações que olhamos bem para elas, na nossa força, nós sentimos pequeninos, nós sentimos fracos para vencer, não é? Nós nem sequer esperança temos de ter algum êxito perante aquela situação, aquelas ameaças. Parece que o progresso, o avanço é impossível. Estamos encurralados, não temos saída possível. As saídas estão todas fechadas. E sabe uma coisa? Clamando a Deus. Deus pode vir assim como o Senhor que rompe os obstáculos. Ele manda assim um tsunami e aquilo que parecia impossível, afinal, tornou-se possível. Porque Deus ama os seus filhos. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nos ama. E o mesmo Deus que livrou Davi tantas vezes, esse é o mesmo Deus que deseja operar a nosso favor, na sua força, no seu poder. Você quer que Ele faça isso, irmãos? É um Deus fantástico que nós servimos. É um Deus maravilhoso que nós servimos. É um Deus que nos ama. Mas sabe, nós temos que, perante situações difíceis, temos que ter confiança em Deus para lá da intensidade das circunstâncias e daquilo que as circunstâncias nos tentam enviar mensagem de que é impossível vencê-las.
a nossa confiança tem que estar para lá disso. Assim como tu vens, assim tu também vais, porque o Senhor meu Deus é comigo. Eu conheço o meu Deus. Eu tenho relacionamento com Ele, Ele é meu paizinho. Ele é por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Então, Davi aprendeu a focar-se totalmente na fidelidade de Deus com uma atitude vencedora. Olhava para os problemas, na minha força não sei, mas com Deus eu sei que posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é? Eu posso. E essa perspectiva e essa experiência de vida em Davi produziu uma estabilidade, um conhecimento, uma experiência com Deus na vida de Davi, não é? Que, ao contrário do que muita gente pensa, vai para além de circunstâncias fantásticas, temporárias de estabilidade. Ter estabilidade em Deus é melhor do que ter estabilidade temporária nesta vida. Aquilo que, por acaso, o mundo nos possa ainda dar, daquilo que nós possamos chamar de estabilidade. Deus é fiel. Amém? Podemos confiar nesse Deus. O profeta Isaías profetizou sobre isso. Nós falamos sobre isso recentemente, sobre esse conhecimento e essa estabilidade que Deus nos dá em nossas eras. E Deus deu esse conhecimento, deu essa estabilidade a Davi na sua era, porque Davi buscava a Deus. Davi servia a Deus com alegria e servia-se da sabedoria que Deus dava para ter sucesso, não é? Então, a palavra, as promessas de Deus carregaram Davi seguramente vida fora, através dos montes de problemas. Ele foi sempre andando, sempre vencendo. Aqui e ali, agindo mal, erradamente, mas logo dando a mão à palmatória, eu rei, Senhor, perdoa-me, Pai. Nosso Pai, as suas misericórdias são infinitas e novas a cada manhã, ou não? Aleluia. Isto não é licença para nós pecarmos depois de pedir perdão, não é isso, eu não estou a dizer isso. Mas a gente erra, Senhor, perdoa-me, e avançamos com Deus. Amém? Então, assim nós vamos construindo estabilidade em nossas vidas, conhecimento, experiência de Deus em nossas vidas. Porque nenhuma provação, por mais forte que seja, consegue destruir maturidade em Deus. Nenhuma provação, por mais ameaçadora que seja, não é? Consegue destruir a nossa experiência, a nossa vivência com Deus. O inimigo quer isso. Muitos deixam os caminhos do Senhor porque a vida lhes aperta. É um erro. Em vez de fugir de Deus, devemos chegar-nos mais a Ele, ao Senhor. E todas essas tempestades da vida que surgiram na vida de Davi, Davi venceu e tornaram-se grandes testemunhos para a glória de Deus. Quando você vence tempestades que se levantam contra si, você confia em Deus, você fica firme em Deus, os ventos sopram e continuam a soprar e parece que não vão parar de soprar, mas você continua fiel em Deus. Essa tempestade vai passar e depois você vai ter testemunhos para a glória de Deus. Ou não? Você vai poder testemunhar para a sua glória. Porque Deus é assim, irmãos. Ele deleita-se em agir a favor daqueles que são dele, que creem nele, que dependem dele, que confiam nele. Salmos 21 também nos ensina que Deus expõe os planos do inimigo. Antes do tempo, antes dos planos surgirem, Ele já expõe esses planos para nos dar sabedoria. E Davi compreendeu essa situação, e que Deus era a fonte principal de informação e inteligência na sua vida, tanto na sua vida privada como na sua vida como rei, para reinar sobre o povo, etc, etc. Deus revelava-lhe perigos, se não pessoalmente mandava profetas, etc, etc. E Deus revelava-lhe situações. Deus desmascarava ameaças contra Davi, amém? E Deus dirigia os passos de Davi e as decisões que ele tomava. Esse Deus faz o mesmo por si e por mim, se nós realmente dependermos dele. Esse Deus é fiel. Embora também como rei Davi fizesse uso de recursos naturais disponíveis a um rei,
ele dependeu principalmente, e sempre que pôde, dependeu da orientação de Deus. Sim, havia as leis que eles faziam, eram de acordo com a palavra. Não é hoje que as leis das nações são contrárias à palavra, não é? E nós temos que saber que ter muito cuidado. Como é que estamos a viver? Eu não aceito isso na minha vida. Se é contrário à palavra do meu Deus, como é que eu vou aceitar? Não é? A palavra de Deus por cima. Acima de tudo. Então, hoje temos que saber filtrar essas coisas. Mas naquele tempo, Davi fazia as leis de acordo com as instruções do seu Deus. Aleluia. Então, o Espírito Santo, a Bíblia diz que aqueles são filhos de Deus, esses são o quê? São guiados pelo Espírito Santo, não é? Então o Espírito Santo guia-nos, orienta-nos hoje, revela-nos verdades, aconselha-nos, não é? Providencia sabedoria, decisões sábias, que muitas vezes não nos parecem sábias. Achamos que as nossas ideias, as decisões que nós queremos tomar são melhores. Mas Ele dá-nos sabedoria. Depois depende de nós escolhermos essa sabedoria ou não. Não é? Cabe ao crente agir de acordo. Aleluia. E ainda hoje eu acredito pessoalmente que a orientação de Deus em nossas vidas continua a ser um dos seus melhores dons em nossas vidas. Se nós seguirmos os seus conselhos, a sua orientação. Nós que cremos nele. Então, porque há uma liderança que é a verdadeira liderança. Eu sou líder da minha vida. Eu sou responsável pela minha vida, pelas decisões que eu tomo. Antes de tomar uma decisão na minha vida, eu tenho que saber que a decisão está correta. Muitas vezes tomo decisões e nem parece correta aos outros. Mas se eu sinto que está correta, eu tenho que avançar. Não é? Não estou aqui para agradar pessoas, estou aqui para agradar a Deus. Ou não? E depois também as pessoas que eu não quero magoar ninguém. Não quero faltar respeito a ninguém, por amor de Deus. Longe de mim isso. Mas um dos temas mais fortes na vida de Davi foi o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado pelo povo sobre o qual ele reinava. Ele esforçou-se para que nada faltasse ao seu povo, para cuidar bem do seu povo, para servir bem o seu povo. E uma liderança, a verdadeira liderança, não trata apenas dos seus próprios interesses. O verdadeiro líder não está muito interessado nos seus próprios interesses, na sua exaltação, fulano de tal, a fulana de tal, não é? Vai-me buscar da Mercedes, leva-me não sei o que de Mercedes, vai não sei o que de... Não é isso. Quer ser líder, não é? E ele também, o verdadeiro líder, não se importa lá muito com títulos orgulhosos, o senhor fulano de tal, porque ele sempre colocou as necessidades de outras pessoas acima dos seus próprios interesses. Esse aqui é um líder. Hoje vemos, infelizmente, os líderes que estão lá em cima para roubar, não é? Para desviar fundos. Esses não são líderes, têm outro nome. Mas, como rei, Davi preocupava-se, no bom sentido, com as pessoas a quem ele prestava serviço. Queria que a vida lhes corresse bem, queria que houvesse paz, etc, etc, no seu povo. E este coração pelas pessoas, o coração de Davi, foi a razão por que Deus conferia a Davi cada vez maiores e melhores responsabilidades. Deus via que podia confiar em Davi. E Deus confiava-lhe essas coisas. Porque liderança piedosa, a liderança nos interesses de Deus, nos interesses do próximo, não se medem por títulos, não se medem por autoridade e influências que porventura se possa ter, mas sim pela fidelidade e serviço a Deus e ao povo. Não é?
E isso certamente Davi, estava claro na vida de Davi que isso acontecia. Isso agradou a Deus e muito. Então, amados, já na reta final, são prioridades que marcaram os aspectos da vida de Davi. Deus se agradava daquele homem, apesar das suas imperfeições. Deus agradava-se dele. E a maior lição que nós podemos aprender, eu creio, segundo eu, a maior lição que nós podemos aprender de Salmos 21 é que a vitória é sempre de Deus, nunca é nossa, é de Deus. A glória é sempre de Deus, nunca é nossa, não é? Davi lutou em batalhas, mas foi Deus quem lhe providenciou o livramento, ou não? Davi enfrentou os seus inimigos, mas foi Deus quem lhe providenciou proteção. Davi experimentou promoção, mas foi Deus quem lhe providenciou progresso para essa promoção. Deus estava sempre um passo à frente para abençoar o seu servo fiel. E por isso nós podemos concluir para si, para mim, hoje, nessa tarde, nos dias que estamos a viver, podemos concluir que o mesmo Deus que protegeu Davi, esse mesmo Deus continua a proteger todo aquele que lhe é fiel, como Davi foi fiel. Se o mesmo Deus que orientou Davi, que guiou Davi, ele continua a orientar e a guiar os crentes que nele confiam hoje, que dele dependem hoje. O mesmo Deus que rompeu por meio dos inimigos de Davi, que mandou aquela água avassaladora para abrir o caminho, os obstáculos, tirar os obstáculos para fora do caminho de Davi, esse mesmo Deus também vai romper para o bem da vida daqueles que hoje confiam nele. Deus tem isso. Esse é o nosso Deus, o grande Deus que nós servimos. Também Salmos 21 lembra-nos que nenhum problema é demasiado grande para Deus. Deus é maior que o maior problema. Então, as Escrituras estão repletas de situações impossíveis. Irmãos, e nós podemos ler isso. Sara não podia ter filhos. Ana não podia ter filhos. É impossível. Só estéril, só isso, só aquilo. Ousaram confiar nesse Deus do impossível e foram mães. Onde foi? Não vamos ficar abatidos só porque a nossa mentezinha diz que nós estamos limitados, não há possibilidades para nós. Vamos confiar em nosso Deus, que Ele é o Deus do impossível. Aleluia. E nada é impossível para Deus, para Ele nos livrar. Se Deus pode livrar Davi de gigantes, e lembre-se que o gigante Golias, que ele matou lá com a sua funda, tinha mais 5 irmãos, não é? Gigantes. Mais tarde teve que confrontá-los também. E se Davi teve que confrontar gigantes, confrontar exércitos inimigos, inúmeros exércitos inimigos, traições, amém? Fracassos pessoais, etc., problemas familiares e não sei o que mais, é porque Deus também pode livrar os crentes que porventura possam ter sérios, graves problemas em suas vidas, se eles confiarem nele. Confiemos nesse Deus. Em última análise, a vida de Davi, olhando para a vida dele, para o testemunho da sua vida, nós podemos reconhecer que realmente Deus é fiel. Deus cumpre com aquilo que Ele promete. Se nós acreditarmos, se nós confiarmos nele, se nós dependermos dele, não é? Porque Deus é fiel, é poderoso, é misericordioso, é amoroso, é imutável, mas também é Deus. Ele é o Deus que nos ama, que ama a si. Nessa tarde, Deus o ama muito. Ele é o Deus que o protege. Nessa tarde, Ele o ama muito, Ele está aqui para protegê-lo. Ele é o Deus que nos promove, que nos restaura, que nos cura, que nos liberta, que nos livra. Ele é o Deus fiel, que é poderoso, misericordioso, imutável, para trazer sucesso para as nossas vidas, para que nos vá bem e nós possamos viver uma vida de gratidão e de louvor a Deus.
O problema é que quando Deus fala alguma coisa na vida das pessoas, assim que eles estão bem, deixam Deus. Já está bem? Esse é o maior erro que podem fazer. Então, amados, Deus conhece todas as nossas lutas. Ele sabe. Não é? Mesmo antes dessas lutas surgirem ou acontecerem, Deus já sabe. Às vezes nós queremos suportar as nossas lutas em silêncio nós mesmos. E Deus está à espera que a gente clame a Ele. E por vezes nós não clamamos a Ele. Achamos que podemos livrar-nos a nós próprios. E pioramos, mas é a situação. Clama ao Senhor. Ele está aqui para nos ajudar, para nos dar sabedoria. E se for alguma ideia, alguma coisa que Deus disser para você fazer contrário àquilo que você pensa, mas é uma promessa de Deus, cumpra. Faça. Contra si próprio. Avance. Obedeça a Deus. Porque a sua mente precisa ser renovada na palavra e não está. Avance com o Senhor. Aleluia. Ele conhece as nossas lutas, as nossas batalhas, antes mesmo delas acontecerem, irmãos. Ele sabe todas as coisas, não é? E antes mesmo das lutas e conflitos acontecerem, ele já tem a vitória preparada para nós. Então, Deus fortalece aquelas pessoas que nele confiam. Deus livra essa gente de fé. Porque para essa gente de fé, Deus fez grandiosas e preciosíssimas promessas. Porque Ele sabe que é pela fé. E essa gente de fé, tem a mente renovada. Sabe como receber e fluir com Deus. Aleluia. Não é só oração. Deus faz assim, Deus faz assim. E nós continuamos sem ter a mente renovada. Não. Por mais que lindas que sejam as nossas orações. Temos que renovar a nossa mente. Temos que andar de acordo com a palavra de Deus. A mensagem para concluir. A mensagem de Salmos 21 é muito simples. As coisas de Deus são simples. A mensagem de Deus de Salmos 21 é: confia em Deus. Regozija-te na fidelidade de Deus. Edifica a tua vida na palavra de Deus. Desenvolve o teu caráter através da obediência a Ele. Renova a tua mente pelas suas promessas, pela sua palavra. E tem toda a confiança, total confiança nas promessas de Deus. Que tem o sim e o amém para nossas vidas, não é? Então, queridos, não importa a intensidade, o tamanho, as grandes lutas, as batalhas que temos que enfrentar, não importa. Deus é maior. Deus é maior. Confie, Deus é maior. Parece que você não tem saída, mas você não desista. Saiba que Deus é maior. Confie nele. Confie nele. Porque o Deus que livrou Davi, também hoje livra aqueles que nele confiam, com a mesma atitude do coração e caráter que Davi. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra. Haverá alguém que é poderoso para impedir que Deus haja? Ninguém. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que nós podemos animar as nossas vidas, saber que Tu és poderoso, Tu és por nós, a nosso favor, Senhor. Tu desejas que nos vá bem em todas as coisas. Há situações que nós